deixou sair todo o seu sangue para que eu e você pudesse ter esta bênção, a retirada através do seu sangue dos nossos pecados. Efésios 1:7 diz assim, olha, em quem, né, Jesus, em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão, a retirada total dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça, aleluia! Temos a retirada total dos nossos pecados. Irmãos, quantos aqui, se eu perguntar, vão dizer que já ouviram esse tipo de comentário? Quando as pessoas se convertem a Cristo, quando deixa, né, de resistir ao Senhor, ao chamado do Senhor, muitas pessoas dizem, depois que aprontou, agora diz que é crente, virou crente. Aprontou, agora está dentro da igreja, dando uma de santão. Glória a Deus mesmo. Se aprontou é no passado. E para Deus, irmãos, pois se nós estamos nele, ele diz que não se lembra mais de nossos pecados. Ele não se lembra mais porque ele apaga. Ele apaga com seu sangue. Ele passa o seu sangue como um apagador espiritual. Você está entendendo? Para Deus não importa o que você fez até o dia que você o conheceu como Senhor, até o dia que você o aceitou como Senhor, que você se arrependeu dos seus pecados. O importante é como vai ser a sua vida dali em diante, desse momento em diante. Então, em Cristo Jesus, nós nós precisamos ter essa certeza, nós temos, é direito que foi adquirido por nós lá na cruz do Calvário. O Senhor nos dá essa garantia, que através do seu sangue derramado, foi feita uma retirada, uma remissão de todos os nossos pecados, amém, meus queridos? Mas ainda diz que esse sangue, primeiro ele retira, e depois esse mesmo sangue, ele nos traz para bem perto do Senhor. Esse mesmo sangue derramado por ele nos aproxima dele. Ele diz que esse sangue nos traz para bem perto dele, pastor. Não é coisa maravilhosa? Está também no livro de Efésios. E é Efésios 2, né? Capítulo 2, versículo 13 e 14. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Você daqui a pouco vai tomar o sangue do Senhor Jesus, o sangue que nos garante a retirada de todo o mal. Mas esse sangue também nos traz para pertinho do Senhor. Efésios 2, 13 e 14 diz, mas agora em Cristo Jesus, vós, eu, você, nós, né? Que antes estávamos longe, já pelo sangue de Cristo, chegasse perto. Versículo 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos o fez um povo só, unificou, derrubando toda a parede ou toda a barreira da separação que estava no meio de vós. Vocês entenderam, irmãos? O nosso pecado criava uma barreira entre nós e Deus. Criava-se uma barreira entre nós e Deus. Mas com a morte de Cristo, o derramar do sangue do Senhor, o que aconteceu, irmãos? O Senhor nos dá esta graça para que nós venhamos, né, ficar próximo dEle, para que nós venhamos se aproximar dEle. E muitas pessoas, às vezes, ficam se culpando, né? Ele não se perdoa. Tem pessoas que não conseguem perdoar a si mesmo. Ele diz, mas eu já fiz tanta coisa. Será que Jesus me ama mesmo? Será que Ele me quer com Ele? Será que eu estou salvo? Irmãos, nós precisamos ter essa certeza. E essa certeza de salvação, nós só vamos ter, meus queridos, através, né, do sangue do Senhor, sabendo que esse sangue já foi derramado e que esse sangue já está sobre mim e sobre você, amém? Diga, o sangue de Jesus está sobre a minha vida. Diga, o sangue de Jesus
me garante estar pertinho dele. Abra sua Bíblia em Isaías 59, versículo 2. Veja, para você ter a certeza, né? O Senhor diz que através do sangue dele, Efésios 2, 13 e 14, que nós nos aproximamos, nós que estávamos longe, nós que estávamos distante do Senhor, esse sangue nos traz para próximo do Senhor. Mas diz aqui, Isaías 59, 2, são as vossas iniquidades ou os vossos pecados que criam divisão ou barreira entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de Deus de vós, para que não os veja e os ouça. Diga misericórdia. Irmão, você viu a necessidade? Por isso, aí você diz, então foi por isso que Jesus falou que aquele que estava longe vai ficar perto dele através do sangue. É por isso que ele diz que a barreira caiu, que a barreira vai cair e que não vai ter mais divisão. Porque aqui em Isaías 59, 2, diz que os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas atitudes, né, muitas vezes, faz divisão, cria barreira entre nós e o nosso Deus. Né? Os nossos pecados é que nos afasta. E aí o Senhor não nos ouve. E diz que até Ele não nos ouve, não nos vê. Não vai nos ouvir, não vai nos ver. Ele vira o seu rosto. Mas quando eu e você, meus queridos pecador, nos arrependemos de todo o nosso coração, aleluia, o meu nome e o seu nome é escrito no livro da vida, aleluia. Por isso a necessidade de aceitar Jesus publicamente, por isso a necessidade de receber o Senhor como meu e o seu Salvador, aleluia. É necessário, ao aceitar Jesus, nós vencermos todas as barreiras e estarmos bem pertinho, bem próximo do Senhor, estarmos aos pés do Senhor, falando com Ele a todo momento. O Senhor diz que de todos os povos Ele fez um só, é o povo de Deus, é o povo de Deus, é o povo que Ele deu a vida por Ele, e esse povo Ele unifica, e Ele não aceita que haja mais barreira, haja mais separação, aleluia. Porque Ele diz que Ele nos reconciliou com Ele mesmo. Ele diz que através da sua vida, do seu sangue derramado, você sabe, sangue é vida. Acabou-se o sangue, acabou a vida. E Ele disse em Colossenses 1:20 o quê? Que esse sangue nos reconcilia com Ele. Né? Você ouviu? O sangue vem nos ter... Nós recebemos através do sangue, primeiramente, a retirada dos nossos pecados. Segundo, né, esse sangue nos aproxima de Deus. Nós que vivíamos ausentes de Deus, longe dele, Ele nos traz para perto. Mas precisa ter uma reconciliação de fato. Precisa, né, irmãos, haver uma comunhão. E Ele diz que é o seu sangue que garante isso. Colossenses 1:20 diz, e que havendo por Ele feito a paz, pelo seu sangue na cruz, algumas Bíblias dizem pelo sangue da sua cruz. Eu estive lá, né, estudando a palavra para preparar essa mensagem, diz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, aleluia, tanto as que estão na terra como as que estão no céu, aleluia. Veja, irmão, a necessidade, o poder, o privilégio que nós tivemos. Ele derrama seu sangue para que através desse sangue derramado haja então uma reconciliação total. Oh, glórias a Deus! Aleluia! O livro de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João fala sobre a última Páscoa, a preocupação que Jesus tinha com seus discípulos de os alimentar espiritualmente. E Ele então reúne os discípulos, e nós vemos nesses quatro evangelhos, o Senhor
ali se manifestando, o Senhor agindo como Deus, como Filho de Deus. E em João 13, ele então vai celebrar a Santa Ceia. E ele começa o cerimonial da Santa Ceia. E ele convida os discípulos a se aproximar. Ele coloca sobre a mesa o pão e o vinho. Mas ele começa então a fazer algo que assusta alguns dos discípulos. Eles não entendem. Ele começa então, pega uma bacia com água, uma toalha, coloca sobre os seus ombros e começa a fazer o quê, irmãos? Começa a lavar os pés dos discípulos. Muitos dos discípulos não entenderam, mas também não questionaram. Mas Pedro, né, não podia, tinha que ser o Pedro, né? Pedro era uma benção, né? Teimoso, questionava, não perdia a oportunidade de questionar. Será que tem Pedro em nosso meio? Ah, como tem, né? Ah, como tem. Eu fui um Pedrão, né? Sempre arrumava problema, sempre queria explicação. Ai, Jesus já não aguentava, Jesus tinha que falar com ele duro, né? Jesus chegou a expulsar o demônio dele. Sai para trás, vai para lá, não vem querer impedir, né, que se cumpra a palavra de Deus. Aí Pedro diz, não, o Senhor, se você quiser ver na tua Bíblia, João 13, 8. Aí o Senhor está ali, servindo a ceia, falando da importância da ceia, e aí lavando os pés dos discípulos, para purificação, irmãos queridos, era isso. E Pedro não entendeu, e Pedro virou para ele e diz, não, o Senhor não vai pegar no meu pé, o Senhor não vai lavar meu pé não, que é isso? De jeito nenhum. Aí o Senhor olha para Pedro e diz assim, olha, se você não permitir que eu te purifique, que eu lavo teus pés, você não tem parte comigo. Você está entendendo, irmãos? A importância, como é necessário nós permitirmos que o Senhor nos purifique através da tua santa, bendita e gloriosa palavra, aleluia. Ele diz que a palavra traz vida, traz purificação. Ah, irmãos, e aí Pedro, exagerado como sempre, disse assim, pode então. Ah, Senhor, então lava meu pé, lava minha mão, lava minha cabeça. Eu quero tomar banho, Senhor. Aí o Senhor também não exagera, Pedrão, né? Ele virou para Jesus e ele disse isso. Lava minha mão, lava meu pé, lava minha cabeça, dá um banho completo. E o Senhor disse, não precisa tudo isso. É necessário que os pés sejam purificados. Por que, igreja? Porque é o pé que te leva, que sustenta o teu corpo. É o pé que te leva à presença do Senhor. É o pé que vai te levar aonde você quer ir. É o pé que vai te conduzir à casa do Senhor. E esses pés têm que ser pés formosos, pés purificados, pés santificados, para levar a bênção. Aleluia! Irmãos, às vezes nós não entendemos quando o Senhor fala no sentido de purificação. Ah, mas eu não estou impuro. Ah, eu não estou leproso. Ah, eu não preciso ser lavado. Irmãos, é uma manchinha que, se ficar, pode contaminar todo o corpo. Por isso o Senhor diz que há necessidade de purificação de corpo, alma e espírito. Aleluia! Primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 7, vai falar de purificação. Vai falar para nós se purificarmos. Diz, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está. Ele quem? Jesus. Se andarmos na luz como Ele na luz está, teremos comunhão uns com os outros, a igreja. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purificará de todo o pecado. Aleluia! Irmãos, veja a necessidade de purificação. Quando você se permite ser purificado, a luz, Cristo Jesus, Ele vai andar com você, Ele vai estar com você, e você vai ter comunhão com Deus, com os céus, com os irmãos. Você vai ter uma comunhão verdadeira, uns para com os outros. E esse sangue, irmãos, esse sangue que foi derramado lá na cruz, Ele nos purifica de todos os nossos pecados. Aleluia! Mais uma vez o Senhor fala de purificação. Nós sempre, irmãos, declaramos, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder mesmo, irmão.
Tem poder para salvar, tem poder para purificar, tem poder para nos aproximar dele. Esse sangue é necessário ser derramado sobre a minha e a sua vida, aleluia. Romanos 5 diz que esse sangue, ele não só purifica, pastor, como ele também justifica. Esse sangue, ele age, irmãos, nos justificando, fazendo justiça sobre mim e sobre você, que somos servos de Deus, que aceitarmos o Senhor como nosso Salvador. Romanos 5, versículo 8 e versículo 9. Diz assim, agora, né? Algumas Bíblias, mas outras estão assim. Mas Deus prova, como se fosse necessário, né? Deus provar alguma coisa para nós, né? Mas diz, Deus prova seu amor por nós. Romanos 5, 8 e 9. Mas Deus prova seu amor por nós em Cristo Jesus. Em Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia. Muito mais agora que você já está justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvo de toda a ira, aleluia. Veja, irmãos, salvo de toda a ira. Irmãos, quantas pessoas têm por nós um sentimento contrário, está irado por nós. Às vezes, irmãos queridos, nós cometemos falha e Deus pode se irar, mas se você clamar o sangue de Jesus, esse sangue te justifica, aleluia! Esse sangue te justifica de todo pecado. É esse sangue que vai justificar, que vai fazer justiça sobre a tua vida, aleluia! Veja, esse sangue prova o amor que Deus tem por nós. Veja que amor tão grande, irmãos, a ponto de dar a sua própria vida. Nós vemos aqui resumido nesse versículo, meus queridos, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não, mas tenha. Amém, queridos? É esse sangue derramado sobre nós, é que vai livrar de nós perecermos, Senhor. As consequências pelos nossos atos. Irmãos, nós sabemos que o Senhor perdoa os nossos pecados, mas nós não podemos, muitas vezes, fugir das consequências de nossos atos. Aí diz assim, mas Deus não teve misericórdia, Deus não me protegeu. Não é, irmão, são consequências, Deus já protegeu. Deus, Ele perdoa sim, mas muitas vezes, eu e você sofremos consequências de coisas erradas que fazemos. Então Deus não é carrasco não, irmãos. Somos nós que chamamos aquilo para nós. Mas o sangue de Jesus, irmãos, Ele pode, com certeza, nos livrar. Esses dias apareceu lá na igreja uma pessoa de uma outra igreja. E ele assistiu o final do culto e tal. Aí no outro dia ele voltou de novo, sempre no final. Quando eu terminei, ele falou, eu terminei o culto, dei a bênção apostólica, ele disse assim, eu tenho um recado de Deus para a senhora e também para a sua filha. Daí eu falei, se é Deus que mandou falar, pode falar, meu querido. Ele falou, não, mas eu vou esperar a tua filha vir. A tua filha vir para mim falar. Eu falei para ele, amém, querido. Ele falou, Deus me deu uma visão. Eu falei, eu acredito que Deus dê visão, porque o Senhor sempre me dá visões. Mas quando o Senhor dá a visão, Ele dá a solução. Disse para ele, quando o Senhor dá uma visão, o Senhor dá a solução. E eu sei, meu querido, que sobre mim, a minha filha, a minha família e esta igreja, está o sangue de Jesus que me garante a vitória. O sangue de Jesus para me proteger. O sangue de Jesus para desfazer toda a obra do diabo. Aí ele virou e falou, se a senhora acredita, eu não sei, mas eu vou falar. Eu falei, você não falou ainda? Eu só estou declarando o que eu tenho como cobertura. E ele virou e disse, olha, eu quero dizer para a senhora que de hoje em diante a senhora entra em oração. Mas a senhora entra em oração, muita oração. E eu disse, amém, querido. Eu creio que eu preciso orar mais mesmo.
Porque por mais que nós oramos pouco. E eu sei que eu preciso de orar mais. Eu falei, mas o que você viu? Eu vi a senhora morta, sendo tirada junto com a sua filha, do meio da ferragem do carro. De um carro. A senhora estava morta dentro da ferragem e eu quero tirar. Falei, Deus mandou você falar para mim? Mandou. Falei, então você vai orar para mim agora. Porque isso não é de Deus, isso é do diabo. E você vai fazer um clamor por mim agora. Eu quero um clamor, porque eu não vou morrer de acidente, não. Ninguém vai tirar eu do meio das ferragens do carro. Então começa a orar, ora. Dobrei o joelho e falei, vem cá, filha, vamos orar. Aí ele pegou e não orava. Eu falei, ora, homem de Deus. Deus mostrou, então ora. Porque eu não aceito. Porque sobre mim está a proteção do sangue do Senhor. E eu vou ter vida e vida abundante para fazer a obra de Deus. Aí ele começou a cochichar, daí eu briguei. Eu briguei com o espírito de acidente e de morte. Falei, amém, então vamos orar. Chamei minha filha e falei, vamos orar. Se Deus mostrou, Deus, quando Ele mostra, irmãos, é para impedir. Se o profeta vir falar para você, Deus mandou eu falar, ou eu ouvi isso, aí você fala, então é hora de repreender. E não aceitar. E foi o que eu fiz, irmãos. E eu levantei. E uns irmãos que estavam perto ficou com os olhão assim, regalado, olhando para mim, né? Pastor, eu falei assim, não vai acontecer. Nós já oramos e o meu Deus é o Deus da proteção. E sobre mim está a mão do Senhor, mas também está o sangue de Jesus para garantir a minha vitória. Aleluia! Ele não apareceu mais não. Não apareceu mais lá não. Mas eu quero que ele volte para nós orar junto, né, irmãos? Eu quero que ele volte, sim. Não que eu não acredite, você está entendendo, irmãos? Porque o Deus que eu sirvo é um Deus que mostra e um Deus que age. É um Deus que vê, é um Deus que ouve, é um Deus que fala, é um Deus que age. E ele diz, a palavra do Senhor diz, né, que o Filho de Deus se manifestou nesse mundo para quê? Para desfazer a obra do diabo. E o que diz João 10:10? Que o diabo veio para quê? Para matar. Não vou morrer não, eu vou ser arrebatada, em nome de Jesus. Eu não vou morrer não, não quero morrer não, eu quero viver muito, amém? Então o diabo não vai me matar, não vai me destruir de maneira nenhuma, porque o Senhor, o sangue de Jesus está sobre a minha vida e sobre a tua. Diga, o sangue de Jesus está sobre a minha vida. Ori canta lamashi mirianda lamas. Ori alamashi miricanta lamashi mirianda las. É o sangue de Jesus que garante a minha e a sua vitória. Aleluia! Irmãos amados, irmãos queridos, Hebreus 10, versículo 4 e 19, nos fala da impossibilidade de sangue de touro, de animais nos trazer a salvação. Diz lá no versículo 4, porque é impossível, Hebreus 10, 4, porque é impossível que sangue de touros, de bodes, de animal venha tirar pecado, mas o sangue de Jesus nos dá livre acesso, aleluia, nos dá livre acesso para com Deus, para com o Pai, para com o Filho, para com o Espírito de Deus. E o versículo 19 diz, tendo pois ousadia, coragem, confiança. Ousadia quer dizer cheio de coragem, cheio de confiança, né, irmão? Cheio de coragem, de confiança. Tem ousadia para entrar no santuário, aleluia, para entrar no lugar santíssimo, e é pelo sangue do Senhor que no versículo 20 aqui de Hebreus 10 diz que abrirá para você um novo e vivo caminho, aleluia. É o caminho da salvação que já foi aberto para mim e para você. É esse sangue que nos purifica, que nos santifica, que nos dá ousadia para, irmãos, entrarmos no Santo do Santo, entrar no santuário do Senhor, aleluia, com a cobertura, a proteção do sangue desse Cristo maravilhoso, aleluia. E é esse sangue que derrota o acusador.
É esse sangue que vence o dragão dos ares. Uma vez eu vi um cristão idoso orar e eu achei engraçado até a oração dele. Ele começou a orar, irmãos queridos, ele ia fazer uma viagem de avião e ele tinha medo de andar de avião. E aí, irmãos, ele fez um clamor antes dele subir no avião, quando ele viu tanta gente, né? Quando ele viu tantas cargas que iriam, ele disse, esse avião não vai aguentar, vai cair. E ele começou a fazer uma oração. Ele começou a fazer uma oração, e na oração dele, ele começou a repreender o dragão que age nos ares. E no momento, irmãos, eu achei até engraçado o medo e o jeito que ele brigava com o dragão, mas é a palavra, irmãos. A palavra diz que o dragão, o acusador, ele só é vencido, ele só é derrotado na grande batalha através do sangue do Senhor, aleluia. Apocalipse 12, versículo 7 até o 11, fala sobre essa batalha, fala sobre esta guerra, essa guerra espiritual, mas nós sabemos que o sangue do Senhor, para quem quer vitória, irmãos, é o sangue que nos dá a vitória. Diga, o sangue de Jesus me dá a vitória contra o acusador, o inimigo, em nome de Jesus. Leia Apocalipse 12, 11. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Versículo, vamos ao 7 antes, né? E houve guerra nos céus, diz. E houve guerra no céu, versículo 7. Me perdoa. Houve guerra no céu. Houve guerra por quem? Por mim e por você. E diz que nessa guerra, quem era o guerreiro de frente? Diga, o anjo Miguel. O anjo Miguel estava na frente. O anjo Miguel estava nessa batalha na frente, com seus anjos, com um batalhão de anjos, e lutava por nós. Batalharam contra o dragão dos ares, o dragão e os seus anjos. E no versículo 11 diz que eles venceram, Miguel e os seus anjos venceram. Venceu por quê? Porque o sangue do Cordeiro estava sobre eles, aleluia! O sangue do Cordeiro estava sobre o anjo Miguel, o sangue do Cordeiro estava sobre os anjos, irmãos queridos, e esse mesmo, meu querido, anjo, esse mesmo poder, esse sangue vai ser derramado sobre mim e sobre você nesta noite. Eu não sei, nesse início de noite, eu não sei qual é a sua batalha, eu não sei contra o que você está guerreando, se é contra uma enfermidade, se é contra uma perseguição, se é contra uma enfermidade, eu não sei o que você está, meu querido, lutando para derrotar, mas eu quero dizer, o sangue de Jesus já está sobre você, e o sangue do Cordeiro, ele garante a tua vitória, aleluia. Você vai se fortalecer com o sangue do Senhor. Oricanta lamache berianda lamas. Oriciria lamache bericanta lamas. Pastor, eu preciso de força. Eu preciso de força, de unção, de autoridade. Já está sobre você. Já está sobre você. Você vai receber mais e mais e mais hoje. Senhor, aleluia. Mateus 26, no versículo 28 ao 29. Nós vemos o próprio Jesus reunido com os discípulos ali, participando da Páscoa, servindo a ceia. O Senhor serve aos seus discípulos, e Ele pega o cálice com o vinho, e Ele diz assim, este aqui, ou isto aqui, eu quero que vocês saibam, que vocês não tenham dúvida, isto aqui simboliza o meu sangue, o sangue de um compromisso, de uma aliança que eu faço com vocês, o sangue que é derramado em favor de muitos, para o perdão dos seus pecados. E eu quero dizer a você, quero esclarecer com você, dizia para os discípulos, isso era
um pouquinho antes dele ser preso para ser crucificado. Ele disse: eu quero que vocês fiquem cientes disso. Eu vos digo, vocês não beberás do fruto da videira em minha companhia mais, até aquele dia em que beberemos o vinho novo. Eu beberei o vinho novo com vocês lá no reino do meu Pai. Pastor, hoje o Senhor nos dá o privilégio de tomarmos suco da videira. Esta ceia é para que você seja fortalecido, para você ganhar todas as suas batalhas, para que você possa tomar do vinho novo com o Senhor, lá no reino do Pai, aleluia. Fique em pé, segura na mão desse irmão agora.